leitura da palavra de hoje, ela está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8 até o 10, tá? Todos encontraram aí, amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Encontraram? A palavra do Senhor diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o primeiro prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Hoje eu estava, Deus sabe todas as coisas, mas a gente está tendo um discipulado ali. Eu estou muito maravilhado com o discipulado, A gente tem aprendido muita coisa. Eu mesmo aprendi bastante coisa ali. Eu acredito que a gente já aprendeu coisa que levaria 1 ano ali para fazer, mas a gente já estabeleceu um método de ensino ali que está dando resultados, Hoje, inclusive, era para mim estar pregando com o irmão, filho do irmão Marcos, E por conta disso ele não pôde comparecer. Mas a ideia é de que cada domingo que eu venho aqui pregar, um deles que está fazendo discipulado ali esteja acompanhando também, para eles começarem a se soltar um pouco mais, E eles já aprenderam a fazer, a desenvolver um próprio sermão, Isso aí está sendo bastante útil lá. A irmã Cíntia está colaborando bastante lá com a gente também. E então parece que está indo bem. A meus olhos, pelo menos, está indo bem. Glória a Deus. Eu espero que Deus também esteja se agradando, porque está se desenvolvendo tudo muito bem. Então, por falar em discipulado, hoje nosso tema da mensagem vai ser a importância de ser discipulado. É o tema da mensagem de hoje, sobre o tema que nós falamos aqui. E quando a gente fala em ser discipulado, é um tema assim que nos chama bastante atenção, porque é um tema fundamental para a nossa caminhada espiritual, É um tema, a importância de ser discípulo de Jesus Cristo, não é apenas uma escolha, que a gente tem que fazer ser discípulo. A escolha nem é nossa. Ser discípulo não é um desejo do nosso coração, uma vontade de ser nossa, Mas ser discipulado é um desejo de Jesus Cristo, que nós venhamos a desenvolver, as nossas competências para que a gente possa cumprir esta ordenança de Jesus Cristo para todos nós cristãos. Então, é algo que a gente, é um chamado, que Deus nos fez, e que exige um compromisso e dedicação de cada um de nós. E sem esse compromisso, sem essa dedicação, a gente se torna inoperante, cumprindo a ordenança de Jesus Cristo. E o mais importante que eu vejo nessa ordenança é que Jesus ele vê se nós somos obedientes ou não. Porque é mais por obediência, Nós temos que fazer isso por obediência a Jesus
que nos convocou para essa missão. A gente tem que, como cristãos, se nós quisermos, obedecer a Jesus Cristo, isso faz parte da obediência. Porque ele falou: ide e fazei discípulos de todas as nações. E para a gente fazer discípulo, a gente tem que saber, também. A gente tem que ser um discípulo formado já. Senão a gente não vai conseguir cumprir essa ordenança. Nós vemos quando Jesus ele chamou os primeiros discípulos, ele não convocou, não chamou você, faz isso, aquilo. Ele fez um convite. E aqueles que receberam de bom grado o acompanharam de imediato. Nós temos um exemplo, até nós falamos lá no discipulado, na escolinha, nós citamos o exemplo de Mateus, que ele era um coletor de impostos, ele trabalhava numa coletoria, que era um órgão público que tinha na época a cobrança de impostos, e Mateus era um desses funcionários do governo, para a cobrança de impostos. Jesus, passando o dia ali pela porta do escritório onde ele trabalhava, chamou Mateus, e Mateus imediatamente se levantou e acompanhou Jesus. Abandonou tudo para trás. Ele negou a ele mesmo, Ele não se preocupou com o emprego que ele tinha uma posição muito boa, Eu acredito que um republicano naquela época como ele, cobrador de impostos, deveria ter um salário maravilhoso, Mas ele abandonou tudo que tinha no mesmo instante. Ele não passou, ele nem pediu para Jesus: deixa eu avisar a minha esposa, a minha família, eu tenho que avisar o meu superior que eu vou abandonar o trabalho aqui. Não. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus a partir dali e nunca mais abandonou Jesus. Então nós vemos que a importância que tem, lá em Lucas, no capítulo 5, 27, que fala sobre essa passagem de Mateus, se nós formos adiante, que lá diz assim: ele deixando tudo, se levantou e o seguiu. Então ele deixou tudo. E assim é que nós temos que, quando nós temos uma conversão genuína, nós aceitamos o chamado de Jesus, ou o convite de Jesus, nós não temos que nos preocupar com aquilo que nos prende neste mundo. Porque tudo que existe nesse mundo, que nós temos compromisso com essas coisas, são coisas que nos prendem. Nós estamos, às vezes, muitas das vezes, embaraçados com as coisas desse mundo, e isso nos impede de tomarmos uma decisão definitiva, de cumprir o ide de Jesus como nós deveríamos fazer. Lá em Mateus, no capítulo 16, 24, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Isso exige uma entrega total, uma disposição para deixar de lado nossos compromissos, interesses e ambições, e a vergonha para seguir Jesus. Por quê, Muitas das vezes a gente tem vergonha, de falar de Jesus para o nosso próximo, para o nosso colega de trabalho. Às vezes a gente está até no meio de uma festinha do aniversário, a gente tem vergonha de falar de Jesus para aqueles que ainda não aceitaram. E nós devemos, existe nesse versículo aqui que fala, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, Vencer essa dificuldade é tomar a cruz. Vencer a dificuldade de falar do Evangelho para outras pessoas, de ensinar para outras pessoas, ter vergonha de falar, a gente perder essa vergonha, essa timidez, a gente ter uma ousadia, uma intrepidez para falar da palavra do Senhor, de ensinar, não importa o que as pessoas vão pensar, vão zombar, ou que não vão querer, a gente está disposto a ouvir. Eu não quero que você fale de mim, disso aí, eu não quero saber desse assunto.
assunto de Bíblia eu não quero saber. Eu já ouvi muito isso aí. Quantas vezes já ouvi isso? As pessoas começam a falar, a pessoa não quer saber. Então nós temos que, isso é cruz que nós estamos carregando. Isso significa cruz. Essas más, essas ofensas, né? Que às vezes as pessoas podem até se sentir ofendido. E a gente tem que orar, pedir a Deus para perdoar essas pessoas, né? Como disse Jesus, elas não sabem o que fazem, elas não sabem o que estão perdendo. É isso que a gente tem que ter, esse sentimento que a gente tem que ter nessas pessoas, não de mágoa, nem de ressentimento, nem de raiva dessas pessoas. Né? Porque elas nos ofenderam, porque elas não querem saber de Jesus, falar que o Evangelho não presta. Então, ao invés da gente ficar triste, a gente tem que orar por essa pessoa e pedir a Deus para que o Espírito Santo dele, né, esteja constrangendo essas pessoas, tocando no coração, para mudar esse coração endurecido. Né? Esse é o desejo que a gente tem que ter. Isso significa a cruz, né? Porque é um incômodo para a gente, né? Às vezes, a gente falar, né, de alguma coisa. Ainda outro dia eu estava no velório, né? E aí eu estou vendo, né, todo mundo ali, a gente fala daqui, está ali, né? E aí uma pessoa vem, mas falou alguma coisa lá, né? E eu falei, mas você é o que da família? Não sou nada não, só conhecia ele, só assim. Não. Eu falei, mas esse desejo tem que partir da família, né? Como é que eu vou chegar lá e vou falar alguma coisa que vocês não querem? Aí, de repente, alguém da família foi lá, né? Fez aquela ladainha, aquela reza deles lá, e ficou por isso. Mas às vezes, né, a gente tem a oportunidade. Nesse momento eu não tive a oportunidade porque eles preferiram fazer uma colocação diferente, não foi um parente que pediu. Mas se pedisse, eu estaria pronto para falar, né? Eu não fugiria, não. Como eu já falei várias vezes em vários velórios, né? Às vezes eu tenho um hospital mesmo, né? Eu fui orar, pedindo no meu hospital, fui. E eu tenho acesso, né, aos hospitais para entrar, para falar, posso entrar até na UTI. Eu tenho credencial para isso aí, mas muitas das vezes a gente pensa um pouco mais, né, no conforto da gente. Ah, não, eu quero só ouvir só. E só ouvir só não é o desejo, não vai agradar Jesus, né? Muitas das vezes a gente pode estar desobedecendo. Nós vemos lá também em Marcos 8,38, né? Que nos chama bastante atenção. Marcos 8,38 diz assim, olha, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Olha só. Muitas das vezes a gente, né, pensa que tem vergonha, eu não vou falar não, eu estou com um pouco de vergonha, ainda não estou pronto para isso aí. E a Bíblia não fala, né, que aquele que se envergonhar das minhas palavras, ele também se envergonhará dele naquele dia, né, junto ao Pai. Então não é algo que a gente tem que procurar nos corrigir disso aí, irmãos. Nós somos cristãos, fazer um esforço para a gente não ter essa vergonha de falar. Aonde quer que seja o momento qual for, aonde a gente estiver, a gente tem que saber, porque aqui fala assim, né? Falar das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, porque aquele que ainda não aceitou Jesus, ele está nesse grupo de pessoas, né? De pessoas adúlteras e pecadoras. Então é algo para a gente pensar, é um sacrifício que talvez nós temos que fazer, que nós ainda não fizemos, né? E eu também já tive muita vergonha de falar em público, assim. Eu tinha muito receio mesmo, mas depois fui perdendo essa vergonha de falar.
E depois até dentro de presídios, né? Eu fui lá de cima, é um local muito mais difícil, né? Dentro de casas de recuperação. Ainda no mês passado eu estive numa casa de recuperação em Taubaté, e a gente teve a oportunidade de falar para aqueles que estão ali se tratando, né? Que nem sabem muito bem o que é Jesus, não sabe nem por que ele está vivendo. A vida nem tem muito sentido às vezes para essas pessoas, e a gente tem que arrumar meios de como falar, né? E o Espírito Santo, ainda bem que nós temos um Espírito Santo que nos lembra do que nós devemos falar em cada situação, né? A palavra é uma promessa isso, né? Que o Espírito Santo nos lembrará daquilo que devemos falar quando nós encontrarmos em situação de dificuldades, né? Nas adversidades dessa vida. E é importante que o Espírito Santo, a gente começa a falar quando vê a hora já se foi, e a gente às vezes até tem que pedir desculpa porque falou demais, né? E é interessante o que o Espírito Santo faz, né? Então nós temos que nos soltar, deixar que o Espírito Santo opere em nós, né? Ele opera em nós. É só a gente se soltar, deixar ele tomar o controle da situação. Porque muitas vezes a gente quer controlar a situação. A gente quer nos dirigir, né? Não, eu vou me comportar assim, eu quero que fulano me veja dessa forma. Isso aí é a gente querer fazer o desejo da vontade da gente, né? E preocupado, às vezes eu vou falar aquilo, mas sei lá, eu acho que, né, não vai entender, eu vou falar alguma coisa, não vai sair bem. Mas se a gente deixar o Espírito Santo usar, tudo que ele falar vai sair bem, tudo vai ser certo, tudo vai ser proveitoso. Glória a Deus, né? Quando parte dele. Então nós temos que pensar, né, nesse versículo aqui, ele é importante. A gente vencer essa vergonha, né? Se alguém se envergonhar de mim, né? A gente não falar de Jesus Cristo e a gente se envergonhar dele. Quando Jesus foi preso, né? E Pedro acompanhou ele. Quando ele estava lá, alguns chegaram e falaram: esse aqui é um deles. Pedro negou, dizendo que não era. Isso é envergonhar de Jesus Cristo. Negar Jesus Cristo. Às vezes a gente, para salvar a própria pele, né, como foi o caso de Pedro, ele negou Jesus Cristo. Disse que não conhecia ele, né? Mas, e por isso que a gente tem que pensar, né? E quais são, eu posso falar aqui sobre algumas características, né, de ser discípulo, né? O que significa ser discípulo? Ser discípulo significa seguir Jesus, né? E aprender com ele. Lá em João 8,31, Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serás ou sereis meus discípulos, né? Então, a gente tem que permanecer na palavra. Fazendo isso, né, Jesus vai nos reconhecer como verdadeiro discípulo. É isso que a gente tem que fazer. A gente se apegar à palavra, em tudo que vai fazer, a palavra tem que estar em primeiro lugar. A gente tem que estar sempre pensando na palavra, em cada situação que a gente vai estar, né, vivendo ou vivenciando. A cada adversidade, a gente não falar da boca para fora assim de imediato. A primeira coisa, buscar algum versículo na Bíblia que venha à mente que se aplica àquela situação. Isso é viver na palavra. A gente está em dificuldade, né? A gente vai buscar um consolo na palavra. Puxa vida, a palavra diz assim, né? Que devemos fazer assim, não assado. Ponto, você já, né, não saiu da palavra, você está dentro da palavra, você está obedecendo os mandamentos, você está vivenciando, a gente está permanecendo na palavra, né? E permanecer na palavra, né, de Deus é fundamental para o crescimento espiritual, né? E além disso, né, um discípulo verdadeiro é aquele que obedece os mandamentos de Jesus, como lemos lá em João 14,15.
Se me amais, olha só o que diz, né, que Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se não guarda o mandamento, é porque não ama, né? Uma coisa está ligada à outra. A gente só só ama aquele que guarda os mandamentos. Se não guarda os mandamentos, automaticamente não ama. A palavra, ela é uma palavra de sabedoria, né? Então nós temos, primeira coisa, nós temos que amar, né? Sem amor nada vai sair. A essência do Evangelho é o amor. Não existe outra coisa senão pelo amor. Jesus, ele só morreu na cruz por quê? Pelo amor à humanidade que estava perdida, né? E ainda tem muita gente perdida, né? Tem muita gente que ainda está perdida. Mas Jesus, ele só morreu naquela cruz ali, foi tudo por amor. E para a gente pregar a palavra dele, para a gente discipular outros, a gente tem que fazer só se for por amor. E se não for por amor, a gente não sente essa vontade de fazer. A obra de Deus, ela é feita só se a pessoa tiver amor por fazer. Se tiver amor ao próximo, né? Ninguém vai numa casa de recuperação pregar para um viciado em drogas se não for por amor. Porque pelo prazer da gente mesmo, a gente não vai. Não é sair da casa da gente, se dispor ter um fim, né? Meu fim hoje, meu objetivo é ir lá, naquela casa de recuperação. Não importa o que vai acontecer no trajeto, o quanto eu vou gastar para ir até lá. A primeira coisa que tem que ser é por amor. Como vai ser quando eu vou chegar até lá, isso aí não importa. O Espírito Santo, ele arruma todas, ele providencia tudo para que isso aconteça. Se isto primeiro for o amor, se for por amor que você quer fazer a obra. E se a obra for feita sem amor, de nada vale. Tem que ser por amor, tem que ser por fé. Diz que a obra sem a fé, ou a fé sem a obra, é vã, né? Para mim, as duas coisas, né? Tanto faz uma coisa como a outra. Uma sem a outra, de nada vale. A gente pode ter muita fé, mas também se não pratica a boa obra, né? Não pratica esse amor, de nada vale você ter muita fé. Tem muita gente que fala, eu acredito muito em Deus, Deus tem me ajudado muito. Mas não quer saber de amar as pessoas. Reconhece até que é abençoado. O irmão sanguíneo meu, ele fala isso, né? Ele não quer saber do Evangelho, mas ele fala, Deus me abençoa muito. Ele fala isso comigo, eu fico, porque eu já falei, ele conhece a palavra, ele sabe tudo. Ele é desviado, mas ele pensa desse jeito. Ele fala, mas só você achar que Deus está te abençoando, isso só importa aqui nessa terra. Ser abençoado aqui é uma maravilha, né? Mas e depois? Depois da morte, né? Será que Deus vai continuar te abençoando desse jeito? Falei, não esqueça que o sol e a chuva, ela vem para todos. Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas não quer dizer que se você está vivendo uma vida boa, Deus está abençoando você porque Ele escolheu você para abençoar, porque você é bom, porque você crê nele, só por isso. Então só isso é em vão. E nós devemos, né, compartilhar o Evangelho, porque isso é obediência a Deus, né? E para a gente ser um discípulo, isso aí implica que nós tenhamos que ser discípulos, né? Compartilhar o Evangelho com outros. Porque como está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20, né? É bem claro.
E depois, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Então, isso aqui nos mostra que o discipulado não é apenas uma jornada individual, né? Mas também uma missão. Nós temos que ser missionários, né? Missionário não é só aquele que larga tudo da sua cidade e vai para um outro país, né? Aliás, eu não vejo nem sentido muito nisso. A pessoa sair daqui e ir lá para um país tão longe, lá tem tantas pessoas que podem levar o evangelho lá também, mas por que sair daqui que tem tanta gente para ouvir? Ele abandona tudo aqui, ninguém aqui onde eu moro não vai me ouvir. Eu vou lá falar lá na África. Eu não sei se isso aí tem muita importância, né? Pelo menos eu não vejo o respaldo bíblico para isso aí. De ter grupos de missionários mantido por um grupo de pessoas da igreja para manter ele lá, custear ele lá. Não sei. Eu já até ajudei muitos missionários, já mandei, né, oferta para ajudar missionários lá fora, mas não que eu acho que, né, isso é uma necessidade de se fazer isso. Eu acho que tem muita coisa para se fazer aqui na nossa cidade, tem tanta gente perdida ainda aqui, né? E a gente pode fazer missões onde a gente mora mesmo. No tempo que a gente tem aqui para fazer, sem abandonar a nossa família, o nosso lar e ficar lá fora, né? Então nós vemos aqui que e para fazer o evangelho a gente sabe que não é fácil, né? Não é tudo tão as mil maravilhas, é algo gostoso, prazeroso para fazer, mas a gente tem que fazer um sacrifício, porque sacrifício maior Jesus fez por nós, né? Ele não teve vergonha nenhuma de carregar aquela cruz no meio de uma multidão, né? De estar todo machucado, né? Chicoteado ali, de ser cuspido, de ser xingado de todas as formas. Ele não teve um mínimo de vergonha de nós, de ninguém que estava vendo ali, por onde ele passou. Quanta zombaria, né, fizeram a respeito dele, e para ele, falaram com ele, né? Quanta zombaria ele passou. Ele não teve vergonha de tudo isso aí, por quê? O amor dele para conosco era incondicional. E foi para toda a geração, né? Todas as gerações, né? Até para a nossa geração de hoje e as vindouras, né? Que é o de vir, ele vai continuar com o propósito dele, de amor por todos aqueles que virão também. Continua, por isso ele fez tudo isso. E Jesus também nos alertou, né, de que ser discípulo não é fácil, né? Lá em João, capítulo 15, versículo 20, ele diz: se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Entendeu? Ele falou, isso aí ele nos alertou, que assim como ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos. Nós vemos Paulo, por exemplo, quanto ele perseguiu a igreja, mas depois também quanta perseguição ele sofreu. A perseguição sobre ele foi o restante de toda a vida dele. Ele viveu até morrer perseguido. Então ele passou de perseguidor a ser perseguido. E não é diferente para nós, porque Jesus mesmo falou, né, quando ele manda o profeta Ananias lá falar com Paulo, que Ananias tentou tirar de todas as formas, não ir lá abençoar ele, porque ele não merecia, ele perseguia a igreja, mas Jesus falou para Ananias: não vai, porque convém que ele padeça pelo meu nome.
Muitas das vezes a gente vai padecer para poder viver por Jesus. Paulo passou por tudo isso. Ele padeceu muito para poder viver por Jesus. Isso, Jesus via Paulo, né, como um filho maravilhoso, né? Porque ele passou a viver como Cristo. Ele passou a ser imitador de Cristo. E nós, como cristãos, nós temos que buscar ser imitador de Cristo, né? Viver como Cristo viveu. Ter o mesmo amor pelo próximo, né? Como Jesus teve. Cuja finalidade é o quê? A vida eterna. O Evangelho, ele tem a finalidade de nos proporcionar a vida eterna. Não tem outro fim do Evangelho. O fim não é fazer festa, não é fazer show, não é gravar música, ser cantor gospel. O objetivo do Evangelho é a salvação eterna. Ter compromisso com as coisas desse mundo, ter compromisso com fazer shows, compromisso com ter uma agenda lotada de cantar, até de pregar ter agenda. Hoje em dia, muitos pregadores estão tendo agenda, né? Ganhando milhões aí, né? Muitos estão ricos, né? Bilionários. Nós temos pastores aí de ministério que já são bilionários, nem é milionário, é bilionário. Mercantilizaram tanto o Evangelho que hoje eles nem pensam, não pregam mais salvação de alma. Não vamos estar falando mais do discipulado, dos sacrifícios que a gente vai passar nessa terra. Pelo contrário, eles pregam que nós viemos aqui para comer o melhor dessa terra. Isso é o propósito de muitos. Não estão mais preocupados com a salvação. Estão pregando as benesses que esta vida terrena pode oferecer. Eles estão ensinando o método de você entrar dentro de uma igreja e se dar bem ali. Você prosperar financeiramente. O Evangelho de salvação está de lado. Está aqui até meio oculto, né, dentro da Bíblia. Eles não pregam muito alguns livros da Bíblia, eles não falam muito. Eles não falam que todos os apóstolos viveram sem prosperar financeiramente, morreram todos sem ter dinheiro, sem ter bens nenhum, sem deixar herança para ninguém. Todos os apóstolos morreram dessa forma. No entanto, eles estão ensinando que eles, que estão se postando como apóstolo até, né? Quantas igrejas aí agora estão nomeando apóstolos? Não foi só Jesus, agora tem muitas igrejas aí com apóstolos na direção. E para ser apóstolo, ele vai ganhar bem, né? Aquele que atinge o posto de apóstolo, ele ganha milhares e milhares por mês aí, né? Isso é o que estão buscando. Portanto, eu finalizo até dizendo que ser discípulo de Jesus é um chamado nobre e exigente, né? É algo muito nobre a gente ter esse chamado. E a gente ouvir esse chamado, a gente aceitar esse chamado, a gente exercitar esse chamado. Porque isso aí é um caminho de entrega, de obediência e missão. Quando a gente faz isso, a gente está se entregando verdadeiramente a Jesus. Quando alguém fala assim, eu me entreguei a Jesus, né? Esse deveria ser o sentido. Se entregar ao ponto de fazer missão, de pregar o Evangelho, de formar, né, outros evangelistas, outros discípulos. Esse deveria ser a finalidade. Mas a gente vê que
muitos não estão obedecendo essa missão, não estão deixando de lado. E também, né, é um caminho de bênção e propósito, né? Se eu penso assim, né, aquele que ainda não sentiu, né, que está seguindo Jesus, né, plenamente, como deveria ser, né, eu acho que deveria tomar essa decisão, né, de mudar, né, fazer essa conversão, né, porque isso é uma verdadeira conversão, né, a gente se entregar verdadeiramente a seguir Jesus. Não é só aceitar Jesus, né, que é simples, né? O ser humano aceitar Jesus não precisa nem ser crente. Quantos eu ouço falar que já aceitou Jesus? Eu estava numa igreja que tinha um senhor que sempre aparecia lá. E às vezes ele se parecia que estava meio com a cara cheia, sabe? E aí quando fazia o apelo lá, quem quer aceitar Jesus aqui, ele era o primeiro a pular aceitar. Toda vez que estava lá, ele aceitava Jesus. Ele continuava do mesmo jeito. Eu aceitei Jesus. Então, né, esse termo, quem quer aceitar Jesus, eu acho até errado, né? Você fazer esse tipo de apelo dentro da igreja. Porque quem que não vai aceitar? É muito difícil alguém que, mesmo que não é religioso, está com a vida toda torta, é ladrão, rouba, já matou, e ele vai, não, eu já aceitei Jesus, eu creio em Deus, Jesus é tudo na minha vida, mas ele tem uma vida torta, ele não se converteu verdadeiramente. Então é um pouco, né, complexo, né, aceitar o Evangelho. É uma decisão bastante segura, né? Porque nós vemos Paulo, por exemplo, era um homem que ele era profundo conhecedor da lei, né? Como judeu, ele parecia ser um homem perfeito, né? Em obedecer à lei. Diz que ele era tão zeloso pela lei, por isso que ele perseguia o cristianismo, né? Por conta da lei que ele vivia debaixo dela, né? Mas o importante, ele conheceu depois. Ele viu que ele passou a ser, com o mesmo zelo que ele seguia na lei, ele passou a seguir Jesus com o mesmo zelo, né? Talvez maior ainda, né? Porque se antes ele tinha uma vida financeira, uma vida de prazeres, né? Ele vivia dentro da corte, né? Imagina a vida que Paulo tinha, né? Como fariseu que ele era, né? Ele usava, né? Gozava de uma vida maravilhosa. Mas quando ele conheceu Jesus verdadeiramente, né? E ele passou a ter esse mesmo zelo que ele tinha pela lei de Deus, pela lei mosaica, né? Ele passou a ter pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele incorporou, né, o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é difícil hoje para nós, que nós sentimos essa dificuldade, é justamente de incorporar, né, essa missão que Jesus Cristo nos designou para que a gente pudesse ser santificado, que a gente pudesse receber essa misericórdia e graça, né, de um dia morar com Jesus. Então nós temos que pensar muito bem no que é o Evangelho verdadeiramente, que muitas pessoas às vezes ainda não aceitou. Ele disse que aceitou Jesus, mas na verdade ainda não aceitou. Ele aceitou o Jesus, mas não aceitou o Evangelho de Jesus, né? Ele não quer seguir tudo aquilo que Jesus determinou para que nós fizéssemos quando Jesus falou
os apóstolos, né? Quando Jesus falou para os discípulos, ensinou eles que era para eles ir quando ele formou os 70 discípulos, ele enviou de 2 em 2, né? Para pregar o evangelho de casa em casa, né? E muita gente hoje não está fazendo esse que é o principal. É pregar a palavra, né? Todos os cristãos, todos nós temos que falar de Jesus. Se nós não fizermos, nós estamos descumprindo a ordenança de Jesus Cristo. Nós não estamos obedecendo, nós estamos em desobediência se nós não estamos pregando para outros. Infelizmente a palavra diz isso, né? Aqui, repetindo novamente, como diz lá em Marcos 8, né, 38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, né? Então, nós é algo para a gente refletir bastante, irmãos. Para a gente verificar se a gente não está se envergonhando de falar do Evangelho de Jesus Cristo para os outros. Eu sei que a palavra é dura, é pesado, não é algo muito bom de se ouvir, né? Mas é a palavra que está dizendo, né? Não sou eu. E eu me incluo nessa também. Muitas das vezes eu fico querendo falar do Evangelho, eu fico esperando uma oportunidade e às vezes, né, aos meus olhos, às vezes parece que não surgiu essa oportunidade de falar. Então não é, eu estou falando isso para os irmãos e que eu faço o contrário, não. Muitas das vezes eu já perdi a oportunidade de falar por esperar o melhor momento, por achar que tinha uma pessoa ali naquele grupo de pessoas que já estava descartado para mim, porque eu já conhecia o pensamento dele, ele falou para mim o que era, então eu até evitei de falar, né? E então às vezes eu sou falho também nesse ponto, e eu procuro, né? Eu oro a Deus para me incomodar bastante nessa hora, para me criar coragem e falar mesmo sabendo que tem algo contrário. Para as pessoas que já falei, né? E eu falo 1, 2 vezes também, se a pessoa já descarta, eu abandono, né? Nós não vamos ficar insistindo, querendo convencer pessoas, porque nós não convencemos ninguém, né? E quem convence, nós temos que pregar a palavra, falar. O convencimento, quem faz é o Espírito Santo. Então não adianta também a gente estar insistindo com uma mesma pessoa várias vezes, né? Falando, repetindo. Fala 1 vez, 2 vezes, a pessoa já fala claramente que não quer ouvir, mas por que você vai insistir, né? Você vai estar provocando a ira dele, né? Então a palavra diz que a gente não deve provocar a ira, né? Do irmão, né? Então a gente tem que pensar nisso aí. Então esse versículo aqui final, né? Que Jesus fala, né? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nessa geração adúltera, né, pecadora, o Filho do Homem se envergonhará de nós também, né? Devemos se envergonhar. É algo para a gente refletir bastante, né? Pensar e procurar nos corrigir disso aqui, né? Eu tenho procurado nos corrigir disso aí. Eu sei que por mais que eu fiz, ainda falta muito para me fazer, eu não fiz quase nada. Mas eu me arrependo das oportunidades que eu deixei fugir de falar. Eu acho que poderia ter falado mais. Eu creio que... Amém, irmãos? Amém. Amém. E vamos terminar hoje mais cedo, né? É o que o Espírito Santo tinha para
nos falar hoje, né? Espero que a gente possa refletir bastante nisso. Amém? Glória a Deus, todas as glórias, né?